E se o drone mais avançado e letal do mundo não tivesse sido criado no Vale do Silício, hein? E se ele tivesse, na verdade, nascido na lama, uns 300 milhões de anos atrás? Pois é, a ciência, hoje, está tentando desesperadamente copiar a tecnologia de um inseto. O que a gente vai fazer aqui é uma análise dessa máquina biológica perfeita. Ó, isso aqui pode até parecer uma cena de ficção científica, mas não é. É um close-up na cabeça de uma libélula. E o que a gente está prestes a desconstruir é uma peça de engenharia da natureza tão superior, mas tão superior, que os nossos melhores drones e até os nossos caças militares parecem primitivos em comparação. Então, para a gente entender como essa máquina funciona, vamos fazer uma verdadeira desconstrução técnica. A gente vai analisar o design dela, que tem 300 milhões de anos, o hardware de voo e visão, o software neural que a transforma numa predadora implacável, a origem meio paradoxal dela e, por fim, como a humanidade está correndo para copiar os seus segredos. Primeiro de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara. Isso aqui não é uma opinião, nem uma metáfora poética, nada disso. A ciência considera a libélula a máquina voadora mais letal e eficiente do planeta. E olha, existem números para provar isso. E essa afirmação não vem de um único estudo, não. É um consenso que junta biologia evolutiva, engenharia aeroespacial e neurociência. É como se a evolução tivesse congelado o design dela milhões de anos atrás, simplesmente porque já era perfeito. A máquina já estava pronta. Agora sim, vamos abrir o capô e dar uma olhada nos componentes físicos, no hardware, que faz essa criatura ser tão extraordinária. Vamos começar pelo sistema que deixa a NASA e os engenheiros militares fascinados, o sistema de voo dela. E aqui, a comparação é de cair o queixo. De um lado, o auge da nossa engenharia, o caça F-22 Raptor. Do outro, a libélula. E a verdade é que os engenheiros do F-22 estudam a libélula para tentar, um dia quem sabe, replicar a superioridade aérea dela. O segredo todo está no primeiro princípio de design da natureza para um voo perfeito, controle absoluto. São 4 asas que se movem de forma totalmente independente. Diferente de um avião, ela cria pequenos tornados de ar, os vórtices, em cima de cada asa. Isso gera uma força de sustentação 3 vezes maior, o que permite que ela mude de direção a 90 graus em velocidade máxima, voe de ré e pare no ar como um helicóptero. É inacreditável. E claro, toda essa eficiência se traduz em recordes mundiais. Ela é oficialmente o inseto voador mais rápido, chegando a picos de 95 km por hora. E tem uma espécie, a Panthala flavescens, que detém o recorde da maior migração de qualquer inseto. São 18 mil quilômetros, cruzando o Oceano da Índia até a África. Mas o voo é só metade da história. O hardware mais impressionante mesmo é o sistema sensorial dela, que foi projetado para ter uma superioridade de informação total. A cabeça de uma libélula é basicamente quase toda feita de olhos. E o que a gente vê aqui não são 2 olhos, mas sim um conjunto de mais ou menos 30 mil lentes individuais. Para a gente ter uma ideia da superioridade, essa comparação aqui é quase humilhante para nós. A gente tem 3 receptores de cor, elas têm 11 ou mais. Elas enxergam luz ultravioleta e cores que a gente nem consegue imaginar. A taxa de processamento de imagem delas é tão alta que, para elas, o mundo se move em câmera lenta. E, claro, a visão de 360 graus significa que nada escapa. Bom, com um hardware tão avançado assim, é preciso ter um software à altura, né? Então vamos agora para o cérebro, para o processador neural que executa o algoritmo de caça mais eficiente que a natureza já criou. Então, o ponto crucial é este aqui, são os números. Um leão, por exemplo, tem sucesso em mais ou menos 25% das suas caçadas. Um grande tubarão branco em 50%. A libélula, uma taxa de sucesso de 95%. Ou seja, quando ela decide atacar, a presa já está, estatisticamente falando, morta. E como ela consegue ser tão letal? Aqui está a principal lição de caça da natureza. Não persiga, intercepte. Perseguir é ineficiente. A libélula calcula em milissegundos para onde a presa vai estar no futuro e voa direto para esse ponto de encontro. É um cálculo preditivo que os nossos sistemas de mísseis mais modernos tentam imitar. E essa capacidade de cálculo é alimentada por uma habilidade cognitiva avançadíssima. Pensa só. No meio de um enxame com milhares de mosquitos, o cérebro da libélula isola um único alvo, ignorando todo o resto, todo o ruído visual. A ciência achava que só humanos e outros primatas tinham essa tal de atenção seletiva. Pois é, estavam errados. Agora que a gente já entendeu a máquina, vamos descobrir de onde ela veio.
A história da libélula é um paradoxo incrível, uma jornada de 300 milhões de anos que começa com um monstro gigante e se divide em duas vidas completamente diferentes. Há 300 milhões de anos, a ancestral da libélula, a Meganeura, tinha 70 centímetros de envergadura, o tamanho de uma águia. Ela sobreviveu a 5 extinções em massa, incluindo a que acabou com os dinossauros. E por quê? Porque o design básico dela já era perfeito. Mas a vida de uma libélula moderna começa bem escondida, na lama. Por até 5 anos, ela vive como uma ninfa, um predador subaquático feroz que respira pelo reto e caça com uma mandíbula retrátil que se projeta para frente, igualzinha à do monstro do filme Alien. Depois de anos vivendo como esse monstro, acontece a metamorfose. Ela sobe para a superfície, seu corpo se rompe e a forma com asas emerge. É um momento de vulnerabilidade total. Ela precisa bombear fluidos para esticar e endurecer as asas, um processo que leva horas e é super arriscado. E este cronograma aqui ilustra o grande paradoxo da vida dela. São anos de vida na escuridão, se preparando para apenas algumas semanas de glória no ar com um único propósito: caçar e se reproduzir antes que o tempo acabe. Essa jornada evolutiva toda resultou em soluções de engenharia que a gente só agora está começando a entender e a copiar. A libélula não é só uma maravilha biológica, ela é um verdadeiro manual de instruções para o nosso futuro tecnológico. E isso aqui é nanotecnologia pura, a solução da natureza para uma defesa passiva. A superfície das asas dela é coberta por nanopilares, que é basicamente uma cama de pregos em escala microscópica. Quando uma bactéria pousa ali, a membrana dela é fisicamente rasgada, sem veneno, sem química. E os cientistas já estão replicando essa textura para criar superfícies autodesinfetantes para hospitais. E tem mais, ela é uma guardiã da nossa saúde. Uma única libélula come centenas de mosquitos por dia, incluindo o Aedes aegypti, que transmite a dengue. A presença dela também é um diagnóstico do ambiente. Se tem libélulas num rio, a ciência confirma que a água é limpa. Elas são os primeiros sensores do colapso de um ecossistema. Então, da próxima vez que uma libélula passar voando, a gente tem que lembrar, não é só um inseto, é um fóssil vivo, um caça-jato biológico, um supercomputador com asas e a prova de que a tecnologia mais sofisticada do planeta não foi inventada por nós. Ela sempre esteve aqui. Isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Se essa máquina de 300 milhões de anos ainda supera a nossa tecnologia mais moderna, que outros projetos de engenharia, que outras máquinas perfeitas estão aí, escondidas na natureza, bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem descobertas?